Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP. Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês um indicador gratuito e ele tem uma forma de ver o mercado muito sensacional, tá? Então eu vou passar um breve resumo aqui para vocês e depois eu mostro como que a gente pode utilizar ele na prática, tá bom? Existem diversas maneiras de se analisar esse indicador, então você precisa entender o conceito, coloca no teu gráfico e aplica dentro do teu setup, do teu dia a dia, tá bom? Galera, a gente vai falar aqui do Z-Score, tá? O Z-Score, a gente chama que é uma meta do desequilíbrio. Ele é um cálculo dentro da estatística, tá? Aonde a gente mede o quão dispersado está um dado em relação à sua média populacional. Quando a gente traz isso para dentro do trade, a gente pode classificar ele como uma medida estatística que indica quantos desvios padrões o preço está em relação à sua média. Então, ele é o termômetro da força institucional, tá? Ele é plotado de forma de histograma, tá? Então, assim, existe uma linha zero e ele vai de 0 a 3, tá? De mais 3 a menos 3. Cada nível é um desvio padrão, tá? E cada faixa de desvio padrão representa alguma coisa, que a gente já vai conversar, tá bom? Por que que a gente mede dessa forma? Galera, dentro da estatística, né? Acho que muitos de vocês já devem ter visto isso aqui. A gente tem a questão da distribuição normal, tá? Ou seja, uma curva de Gauss, um sino de Gauss, uma curva de normalidade, chame como quiser, tudo a mesma coisa, tá? Aonde a gente tem a dispersão de dados dentro de uma normalidade, aonde que entre menos 1 e mais 1%, estatisticamente representa que 68,2% dos dados vão se permanecer aqui. 2 e menos 2 desvios padrões significa que 68,2 mais 13,6 equivale a 95,4 estarão entre essa faixa de range. E quando a gente sobe para menos 3, a gente está falando de 99,7, que vai estar do menos 3 ao mais 3. Tá? Dentro do nosso indicador, ele é plotado como um histograma, tá? E ele vai falar pra gente, ele vai visualizar a aceleração do preço. Então, por exemplo, barras que rompem os níveis de mais ou menos 2 sinalizam que o mercado saiu da normalidade e entrou em tendência real. Quando o histograma atinge ou ultrapassa mais ou menos 3 desvios padrões, entramos em zona de exaustão máxima. A probabilidade estatística de retorno, a média, supera 99,7%, tá? Porque apenas é muito raro, independente da sua quantidade amostral de dados, termos mais ou menos 4 desvios para cima. Acontece sim, e isso a gente chama dentro da matemática, dentro da estatística, né, de pontos fora da curva, tá? Pontos que, enfim, saiu ali que a gente precisa investigar, pontos específicos. Aconteceu alguma coisa naquele dia, alguma variação daquele dia, enfim, é um ponto muito específico que ele vai ser analisado à parte, tá? Mas, na maioria dos casos, a probabilidade é que dentro de um amostral normal, tá, o comportamento ele se siga dessa maneira, tá? Então a gente tem um nível aqui, né, entre 0 e 1, a gente tem uma consolidação ou um início de movimento. Rompendo o 2 desvios padrões, confirma o fluxo, ou seja, tá pegando força naquele ativo. Quando ele retorna, quando ele rompe o 2 desvios padrões, ele volta para a casa de um desvio padrão, mostra que ele tá um pullback sem força. Agora, se ele volta, se ele faz uma curva assim, ó, do 2, 1 e sobe pro 2, isso é um pullback saudável. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Quando ele atinge ou supera 3 desvios padrões, a gente tem aqui exaustão máxima de tendência, né? E quando a gente tem o cruzamento do positivo com o negativo, a gente tem a inversão da força, né? De compra para venda para compra. Coloquei até uma dica aqui, né? O Z-Score não mente. Se o preço sobe e o histograma cai, a exaustão é provável. Não compre o topo, tá? Então a gente pode trabalhar também divergências. As divergências funcionam muito bem aqui, beleza? Bom, dito a introdução, né, do que é e como que ele se comporta mediante
a estatística, tá bom? Isso aqui é um conceito muito utilizado em diversos segmentos de indústrias, tá? E varejo, tá? Então a gente está aplicando essa metodologia para dentro do mercado financeiro. Ela já existe dentro do mercado financeiro, porém eu estou trazendo de uma forma mais simplificada. Então vamos ver aqui para o nosso Profit. Galera, eu coloquei ele aqui, ó. Ele vai plotar para vocês dessa forma, tá? Eu estou num gráfico de 5 minutos aqui. Um gráfico de 5 minutos. Níveis brancos são níveis de mais ou menos 1. E aí os verdinhos aqui e os vermelhos são os extremos, tá bom? Então para cima é positivo, para baixo negativo. E aí nos parâmetros você tem que colocar aqui qual que é o índice que você está enxergando, tá? Qual que é o parâmetro, o ativo que você quer ver e qual que é o período da média aritmética, tá? Ela é fixa em aritmética. Então eu coloquei aqui uma média de 200. Então ele vai verificar se a distância do tempo gráfico de 5 minutos em relação à sua média de 200, se ela está muito dispersada ou se aquilo é normal, tá? Então aqui, ó, a gente já tem uma média de 200, uma média de 200 aritmética. E note, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Esse cara aqui, ó, início do dia. Olha como que ele nasceu. Ele nasceu em 7 desvios padrões. Lembra que eu falei, né? A probabilidade do número estar maior que 4 é baixa, tipo assim, é muito fora da curva, tá bom? É um ponto excepcional. Aqui eu tenho preço subindo e eu tenho o histograma caindo, tá? Note que quando a gente entra perdendo força do histograma na região de 3 desvios padrões, ou até mesmo quando eu estou abaixo dos dois desvios, é um momento que você procura por entradas. Procura entradas em 1 minuto, em 2, no renko, enfim. Eu só tô te mostrando como que a gente faz a leitura, tá bom? Não vou mostrar aqui quais são exatamente os pontos que eu entro. Então aqui mostrou-se uma divergência, ele perdendo mínima. Quando ele perde mínima abaixo de 3 desvios padrões, o ativo ele tende a entrar numa consolidação, que é a sua faixa de normalização, né? E quando ele entra nessa faixa de normalização, verifica que eu ainda estou muito longe da média de 200. E tem gente que busca essas vendas para buscar até aqui. Só que eu tô na casa de um desvio padrão positivo e eu não tô perdendo força, ó, ele se mantém aqui, ó. Eu só pensaria em venda para buscar 200 se ele invertesse para negativo e tivesse indo em direção aqui ao menos 2, por exemplo, tá? E assim foi. E aí, galera, a gente tem um sinal aqui que eu falei para vocês que é do pullback, né? Por exemplo, ó, ele passa aqui da casa do região de um desvio padrão, ele volta para dentro, para baixo dessa linha e ele fecha aqui em cima, ó. Quando ele faz esse U, deixa eu colocar meu point fix aqui, se eu consigo desenhar aqui. Quando ele faz isso, galera, ele mostra uma possível continuidade para buscar 2 desvios padrões, tá? Quando o preço estiver subindo e o histograma estiver caindo, a gente vai procurar por pontos de venda, tá? Ponto de venda onde? Quando ele entrar dentro de uma região e ele começar a demonstrar perca de força. E você busca essa venda até o próximo nível, tá bom? Você pode buscar o próximo nível aqui, o próximo nível da sua normalidade. Então, basicamente, galera, o ativo funciona assim, o indicador, tá? Vamos ver outros conceitos aqui, ó. Ó, ele saiu de 1, ele entrou na região de 2, ele voltou para baixo, ele não voltou, ele não fez aquele usinho que a gente queria, ó. Isso aqui, tá? O que ele fez? Ele veio, caiu. O ativo tava subindo, veio, caiu, tá? Então a gente vai procurar por regiões de venda. Então ele mostra que se ele não der essa continuidade, se ele não fizer esse pullback saudável e ele começar a perder suas mínimas, pode ter certeza que a gente vai ter aqui em algum momento uma venda bem consolidada, uma venda bem legal para a gente buscar aqui o 0, né, ou se não o próximo nível. E assim foi, né? Ó, o preço volta aqui para -1 e aqui sim ele faz um respiro, ó. Ele cai, sobe, o preço ele fica atualizado. Quando ele sobe, ó, e ele vai lá e busca a região do 2 desvios padrões. Vamos ver mais exemplos aqui? Vamos lá. Esse dia, ó, tá dando pra ver claro aí, né? Tá. Esse momento, ó, superou 3 desvios padrões. Quando ele começa a voltar e não rompe, ó,
desse ponto aqui, ele já tinha demonstrado fraqueza, né? Quando ele perde esse cara aqui, ó, sinal bom para você comprar. Aqui também, ó, entrou, quando ele perde força, ó, quando eu falo de perder força, é ficar abaixo do nível que ele estava, tá? A gente tá falando dele sair do -3 pro -2, ó. Ativo anda, ó. Ele veio pro -2, ele voltou, ele não conseguiu fazer aquele usinho, não é pullback de venda, ó. Ó o que acontece. Muito legal, né, galera? É muito legal o jeito que a gente consegue olhar para isso. E existe também um olhar técnico que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Às vezes, galera, o ativo... Deixa eu ver se eu vou achar, que é muito raro isso acontecer, tá? Às vezes o ativo, ele tá na média, mas aqui ele tá muito distorcido. Quer dizer o quê? Que ele tá prestes a estourar. Olha aqui, ó. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Não era esse, não. Aqui ele tá na média e depois ele explode. Eu queria ele mais distante. Aqui também tá legal, ó. Ó, ele tava abaixo da região de 3. Aqui a gente tinha marcado que era uma região de defesa de compra, né? Quando ele perde e ele trabalha aqui na região do -2, bons sinais de compras podem aparecer. E aí, galera, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conciliar isso aqui dentro de um outro Z-Score com uma média de 21, tá? Por quê? Porque se aqui eu tô numa área de exaustão e eu quero procurar por compras, o que eu vou procurar? Eu vou procurar por compras aqui, né? Se eu tiver algum pullback de compra aqui, por exemplo, aqui eu tive, ó. Eu entrei na faixa do -1 para cima, fiz o pullback e aí ele me retornou aqui, ó. Então nessa faixa aqui, em algum momento aqui, lógico, né? Eu vou dar uma olhada, as minhas entradas são pelo Renko, né? Tem um outro indicador que mostra o melhor gatilho. Então, mas nessa região aqui, possivelmente teria uma entrada para mim. Ou até mesmo quando você inverte, né? Sai do negativo para o positivo, isso aqui já é uma característica boa para gatilho também, tá? É um modo de se enxergar ele. Então você pode plotar uma média longa, uma média curta. No momento que a longa der uma exaustão, você vai para curta e procura por gatilhos de compra, junto com o seu operacional, tá? Fica muito legal usar dessa forma também, tá? Se você vê que um preço ele tá muito distante da média, mas ele tiver dentro dessa região branca, então, galera, tá normal, aquela distância é normal, e você não tem que ficar procurando pontos para buscar a média, tá bom? É raro acontecer, muito raro. Se eu achar algum exemplo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu tô voltando o vídeo aqui junto com vocês para vocês verem que padrões comportamentais, né? Esse dia aqui ficou legal também, ó. Ficou bem disperso, ó, voltou pouco. Esse aqui é um pullback de venda, ó. Por quê? Porque ele tava no -3, fez uma correção. Quando ele chegou nessa correção, ó, ele tá longe da média, ó. Tem gente comprando aqui para buscar a média, né? Aí você vê esse cara aqui fazer isso, ó. Isso aqui, ele mostra que ele quer continuar a ficar nessa região de preço ou que ele quer buscar novas mínimas, tá? Então, galera, o Z-Score, ele funciona como para você analisar como que tá o ativo em relação à sua média, tá? Quando ele tá muito dispersado, a gente tem a possibilidade de procurar retornos, né? Por exemplo, aqui ele abriu nessa faixa aqui. Ele saiu, ó, e aqui voltou, tá? Quando ele faz esse retorno, só que ele tá acima do -3 ou do +3, aqui você sabe que não é uma região muito legal para você fazer pullbacks, tá? Então, pullbacks aqui, por exemplo, deu uma venda aqui. Não. Por quê? Porque ele tá muito dispersado já. A gente vai procurar ou esperar ele fazer o quê? Ele fazer isso, ó. E olha a divergência que eu tô aqui, tá? No momento em que ele entra na região do -2, o ativo ele começa a se recuperar, ó. Ele até inverte aqui, ó, em algum momento, no dia seguinte, né? Esse dia também, ó. Entrei na região de +2, lembra? Essa região aqui é uma região de força, de continuidade do movimento. Mas ela precisa romper e fazer isso, tá? E ela não fez, ó. O que ela fez? Ela veio, caiu na casa do 1 desvio padrão e começou a perder mínimas no histograma. O ativo foi, buscou, fez uma correção saudável na média, tá? Isso aqui é uma correção saudável na média. Quando ele faz aquele Uzinho para cima, não vai ter correção à média. E vai acontecer, galera, vai acontecer do preço estar muito próximo, muito longe da média,
E essas barras de histogramas estarem aqui, ó, dentro do 1 e mais 1. Ou seja, tá tudo certo. Aquilo, mediante os cálculos estatísticos, tá dentro da sua normalidade em relação ao seu passado. Não tá discrepante. Às vezes você vê assim, puta, ele tá 5.000 pontos de distância da média. Aqui, por exemplo, ó. Nossa, Felipe, tô 2.000 pontos de distância da média. Será que eu tô normal ou não? Aí você olha pra cá. Aí você vê o ativo, ó. Ele tá acima de um desvio padrão, né? Se você vê que ele volta para essa região de baixo e sobe, a gente pode entender que não vai haver o retorno à média. Agora, se ele perde a casa e começa a perder mínimas, a chance dele buscar é grande, tá bom? Olha esse caso aqui, ó, que engraçado, né? Olha a discrepância que nós estamos tendo aqui. 3.35, a gente está falando de 1.800 pontos, né? Ele está muito próximo da média e ele fala que essa distância não está normal. Não é normal ele ficar essa distância. Então ele tem que normalizar. E aí entra todo o contexto, né? Ele vem, ó, não faz o pullback aqui, ele não faz o pullback aqui, ele volta para essa casa e aqui sim, quando ele se normaliza, faz o pullback e aí ele vai e explode, procurando regiões de tendência e sobrecompra, de exaustão, né? Isso funciona tanto o campo positivo, que é do 0 para cima, quanto do campo negativo, do 0 para baixo. Olha esse aqui, ó. A gente tá com uma distância aqui, galera, de 4.000 pontos do índice em relação à sua média. Então, se você pensa em comprar ao retorno da média, o que você precisa fazer? Você tem que esperar ele sair da faixa de tendência, tá? Ou seja, ele tem que perder esse menos 1 e ele não pode fazer o pullback. Na hora que ele fizer isso aqui, ó. Se ele fizer isso, a gente tem uma possível continuidade para procurar o menos 3. Agora, quando ele cai dentro dessa casa e começa a perder mínimas, aí sim a gente tem um possível retorno, que é o que acontece, tá? Então não é porque ele tá numa distância muito grande que você vai começar a procurar por compras aqui, ó. Né? Porque senão você vai passar muito calor ou vai tomar vários stops. Então, o Z-Score, ele vai te ajudar a identificar esses momentos. E aí você pode colocar um Z-Score com uma média menor e procurar por pontos de entrada por lá também, tá? Aqui a gente teve, ó, ele estava aqui nessa região de exaustão, ele caiu para a região de tendência e ele voltou. Ó, o preço está subindo e aqui estava caindo, né? Aí ele fez um U aqui, ó, fez um U e começou a subir de novo, ó. Entendeu? Então, esse U faz no histograma, ele quer dizer um pullback saudável. Caso esse U não seja realizado, ele comece a trabalhar com topos menores, aí você procura por possíveis reversões à média que você está analisando. Beleza, galera? Então, isso serve para qualquer média. Essa é a análise do Z-Score. Não sei se vocês já conheciam, né, a respeito dessa metodologia, mas existem diversas formas de se analisar também. Isso vai de cada operacional, então recomendo vocês abaixarem o indicador, tá? Ele vai estar disponível lá no meu site, www.flptrader.com.br. Então vai estar lá o link para download e esse vídeo como instrução de como utilizar, né? Para você colocar o indicador, é só você vir aqui exportar, você vem aqui em importar e aí você procura o arquivo que você baixou lá no site, tá? Ele vai aparecer aqui, você clica nessa setinha para ir para a direita, importa, dá um OK, aí você vem aqui, insere indicador e coloca ele no seu gráfico. Não esquece de alterar os parâmetros, tá? Se ele não vier com essas linhas aqui, galera, você vem aqui em propriedade do indicador, ó, linha de guia, e aí você coloca aqui. Eu coloquei aqui, ó, 0, 1, menos 1 em branco, menos 2 e 2 o menos 2 e o menos 3 em vermelho e o 2 e 3 em verde escuro. Tá? Então, se ele não aparecer dessa forma, e se ele vier em linhas também, ó, você consegue mudar aqui. Você coloca linha 1, histograma preto, linha 2, histograma, pode deixar em vermelho ou coloque em preto também. Aí ele vai ficar assim. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse indicador. Espero que ele faça sentido aí na análise de vocês. Espero que a estatística
sempre esteja na vida de todos, tá bom? Ela é muito importante pro dia a dia do trader, tanto a estatística quanto a matemática, então a gente precisa usar e abusar delas. Beleza, galera? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, ativa os sininhos para receber as próximas notificações. Entra no nosso grupo do Telegram, é de graça, lá é o nosso grupo de estudos. E acessem meu site, lá tem cupons de descontos para acesso da mesa Euroinvest. Os melhores cupons e descontos estão lá. Tem indicadores infinitos não, tem alguns lá gratuitos, mas terão uma infinidade de indicadores além desse, né? E tudo ao meu respeito e aos meus produtos. Então vou ficando por aqui, um abraço a todos, bom domingo a todos, boa semana a todos, valeu, falou, fui!